Olá, professores. Meu nome é Mariana. Eu sou técnica da gerência de elaboração de itens e análise dos resultados das avaliações e os indicadores educacionais da SEDUC. E eu vim falar um pouquinho para vocês, dentro daí da recomposição da matriz, de recomposição das aprendizagens, falar um pouquinho sobre o SAEB. O SAEB, para quem não sabe, é um sistema de avaliação da educação básica, né? Ele trabalha um conjunto de avaliações externas em larga escala, que permite ao INEP realizar um diagnóstico da educação básica do nosso país e os fatores também que interferem aí no desempenho dos estudantes. Ok? Então, para quem não sabia, o SAEB é uma avaliação externa. Então, essa avaliação, a partir de 2019, ela foi elaborada para os componentes de língua portuguesa, matemática e ciências. Na verdade, ciências que foi uma novidade. Então, os estudantes que fazem avaliação são estudantes do segundo aninho, quinto, nono e terceira série do ensino médio. Então, o SAEB é destinado para essas séries, que é o final de etapas escolares, ok? Então, também complementando, o SAEB, ele juntamente com o fluxo escolar, com o rendimento aí, que compõe a aprovação, reprovação e mais coisas da escola, evasão, o SAEB, ele compõe o IDEB de todos os estados, de todo o país. Tá? Então, para quem não sabia também, o SAEB, ele é o sistema de avaliação que compõe o IDEB do nosso estado, ok? Então, o SAEB, ele é composto de provas elaboradas a partir de matrizes de referência. Essas matrizes, elas foram elaboradas para cada área de conhecimento, para cada componente, no caso aí. Então, vocês conhecem, vocês sabem o que significa matriz de referência? Então, as matrizes de referência, vamos lá ver o que é. As matrizes de referência estabelecem os critérios sobre os itens a serem avaliados. Compreende o conjunto de descritores que apresentam as habilidades básicas, consideradas básicas e possíveis de serem aferidas, de serem mensuradas, de serem avaliadas ali dentro de um instrumento de avaliação em larga escala. Então, larga escala também, para quem não sabe, larga escala que são avaliações destinadas para o Brasil todo, então para todos os estudantes. Então, matriz de referência, agora você já sabe o que é. Vamos para os descritores. O que são descritores? Então, os descritores, eles são associações entre os conteúdos curriculares e as operações mentais desenvolvidas pelos estudantes. Isso traduz certas competências e habilidades que eles devem desenvolver ao longo do ano, da etapa. Então, esses escritores, eles detalham o que cada habilidade implica. E eles são utilizados como base para a construção dos itens ali da avaliação do SAEB. Então, dentro das matrizes de referência, nós temos esses escritores que são utilizados para serem elaborados itens. A matriz de referência que nós temos aí na tela é uma matriz de referência elaborada em 2018. Ela foi proposta para avaliação em 2019. Então, ela já é um período de transição, ela já marca um período de transição da matriz de referência antiga, de 2001, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Né? Então, é um alinhamento aí entre a matriz do SAEB e a BNCC. E, consequentemente, com o nosso DCT também, Documento Curricular do Estado. Então, essa matriz que foi proposta, né, para o SAEB 2019, ela não foi utilizada ainda em todas as séries. A segundo aninho do ensino fundamental, ela já foi utilizada a partir de 2019 e ela contempla essas habilidades aí. São 10 habilidades, tá, que são propostas lá nessa matriz. Vocês podem pesquisar essa matriz dentro do site do INEP. E tem esses eixos do conhecimento, apropriação do sistema de escrita alfabética, leitura, produção textual. Então, no material do INEP, o que é importante eu destacar para vocês, e nesse material do INEP, ele não contém o código alfanumérico, esse H1, H2, H3. Então, isso é que viemos destacar, porque essas habilidades numeradas, elas estão dentro da matriz aí do nosso estado para esse ano. Tá? Então, nós só numeramos para ficar mais fácil para encontrar essas habilidades, mais fácil para verificar e para ter uma sequência. Ok? Então, elas estão contempladas lá, no entanto, a numeração foi acordada por nós, aqui na SEDUC. Então, isso, o segundo aninho.
Em relação ao quinto ano e nono ano, porque essa matriz ela foi preparada só para o ensino fundamental a princípio, né? Porque quando ela foi estruturada, ainda não havia sido consolidada a BNCC do ensino médio, DCT também nosso do ensino médio. Então, naquela matriz, o que eles colocam? Eles colocam um quadro estruturando as matrizes dos testes cognitivos, né? Essa matriz ela é apropriada para esses testes cognitivos a partir do alinhamento com a BNCC. Então, eles relacionam esses dois eixos, né? Tanto aí na horizontal como na vertical, os eixos de conhecimento e os eixos cognitivos. Então, ela está bem diferenciada em relação à matriz que vocês podem conhecer, que vocês conheciam aí do SAEB. Ela apresenta esses eixos do conhecimento e eixos cognitivos ali relacionando e é bem mais detalhada. Então, vamos ver um pouquinho mais? Então, antes de falar um pouquinho mais, de mostrar para vocês, né, essa matriz, que muitos talvez até conheçam, vamos detalhar o que significa os eixos do conhecimento. Vamos lá? O que são eixos do conhecimento? Eles aí se referem principalmente aos objetos de conhecimento e temáticas referentes aos componentes curriculares da BNCC. Né? Podemos dizer assim, brevemente, os conteúdos, né? Os conteúdos ali propriamente ditos. Né? É interessante eu ressaltar que essa matriz de 2019, ela já foi proposta para a área de linguagens, tá? Mas, no entanto, nós vamos tratar agora mais de língua portuguesa para depois nos aprofundarmos mais adiante, ok? Então, essa matriz, ela apresenta esses eixos de conhecimento, tanto para a língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa para o nono ano, e ela trata, dentro de língua portuguesa, alguns eixos, né, são 3 eixos, que são as mesmas práticas de linguagem, talvez vocês já conheçam, né, que estão na nossa BNCC, leitura, análise linguística e semiótica e produção textual. Ok? Então, esses são os eixos do conhecimento descritos ali. A respeito dos eixos cognitivos, eles foram elencados aí a partir das habilidades da nossa base nacional curricular e também das avaliações internacionais, os referenciais dessas avaliações internacionais. Então, o INEP fez um estudo, uma análise para elencar esses eixos cognitivos. Então, são eixos, é o que pode ser mensurado. Então, ele inclui aí alguns verbos que a gente vai ver agora, ok? Então, aqui, eu sei que está bem pequenininho, mas assim, a forma como é apresentado lá dentro do material, da matriz de referência do INEP. Então, ela apresenta os eixos cognitivos, que eu falei para vocês, que aí no caso são reconhecer, analisar, avaliar e produzir. Então, são esses eixos cognitivos relacionados à leitura, análise linguística e semiótica e à produção textual. Então, o que eu venho falar para vocês, muito importante em relação à nossa matriz de recomposição das aprendizagens. Essa matriz do SAEB, proposta para ser efetivada a partir de 2025, nós colocamos o quê? Nós fizemos códigos alfanuméricos propostos para detalhar aí cada habilidade já elencada aí pelo INEP para a gente. Então, vamos ver? Então, como eu falei, aqui é como é descrito no INEP, né? Nós temos o nono ano também, da mesma forma, como é descrito no INEP. Então, eles colocam só a numeração 1, 2, 3, 4, 5. Mas, o que nós fizemos? Vamos lá. Esse é o código alfanumérico que nós organizamos, nós propomos para facilitar com que vocês consigam identificar esses eixos cognitivos, esses eixos de conhecimento e começar a se apropriar, se familiarizar com eles. Ok? Então, aí um exemplo. 5LP1.A1. O que seria isso? 5LP. Então, ele se refere à etapa escolar que vai do 3º ao 5º ano. Né? Então, ela é uma habilidade do 5º ano, mas ela é proposta aí para o 3º ao 5º de língua portuguesa, que é o caso que nós vamos trabalhar agora. Então, o 1, LP1. O 1, ele se refere à habilidade do eixo de conhecimento leitura. Lembra? Ali na parte vertical, como eu mostrei, são os eixos de conhecimento e o primeiro é leitura. Por isso é o número 1. Na parte dos eixos cognitivos, que vem ali na vertical, acima,
Então, o A1 ali já se refere aos eixos cognitivos, que vem na parte vertical, e ele é a primeira habilidade do eixo cognitivo reconhecer. Então, é importante, né, vocês verificarem e estudarem um pouquinho mais essas habilidades e verificarem a legenda que nós construímos, que se refere aos eixos cognitivos, que nós numeramos. Numeramos não, né? Colocamos com a letra, né? Não números. Letras A, B, C, D, eixos cognitivos. E os eixos de conhecimento têm o número 1, 2 e 3. Tá? Então, nós fizemos essa legenda aqui, ela está proposta para vocês, para facilitar essa identificação. Primeiro a série, componente, aqui sempre o eixo de conhecimento e logo depois o verbo aqui do eixo cognitivo e se a primeira habilidade, segunda, terceira, quarta e assim por diante. Então, eu espero que tenha ficado compreensível. Vamos ver um pouquinho mais? Então, isso aqui é do 5º ano. Só foi um exemplo de habilidades que eu coloquei, a matriz é bem mais extensa, para vocês verificarem essas nomenclaturas. Para o 9º ano, vamos ver aí também, dê uma olhada. Então, tem lá, no eixo de conhecimento 2, né, que é análise linguística, temos os eixos cognitivos reconhecer, que aí seria 9LP2.A1, depois, eixo cognitivo analisar, 9LP2P1, eixo cognitivo avaliar, que seria o C, 9LP2C1, e o produzir nós teremos um pouquinho mais adiante lá, que é o 3º eixo de conhecimento. Então, aí só foi um exemplo que eu coloquei para vocês, ok? Então, como ficou essa proposta de matriz? Então, relembrando, né, nós trouxemos aqui o SAEB, os escritores do SAEB, porque eles estão lá no material de vocês da matriz de recomposição, e é muito importante ser trabalhado também, não só pensando em questão da avaliação, mas pensando no desenvolvimento das habilidades dos estudantes, aí na sua escola, na sua turma. Então, essa matriz ficou proposta dessa forma. O código, olha lá, ela é bem mais extensa, então tem 5LP1.A1, vai todos do primeiro eixo de conhecimento, LP1, junto com o eixo cognitivo reconhecer, depois todos LP1 continua do eixo cognitivo analisar, depois LP1 passa aí para o C, que é a questão do eixo cognitivo lá de analisar, ok? Então aí está nossa matriz do 5º ano. A matriz também do 9º ano, da mesma forma, essa organização. Então, ela foi dividida aqui, até tem uma separação aqui de cada eixo, tanto o eixo de conhecimento como o eixo cognitivo, tá? Para verificação disso. Então, é interessante vocês se apropriarem dessa matriz do INEP e também desses códigos aí propostos, porque é muito interessante, muito, né, gostoso também você verificar o quanto a matriz do SAEB está mais próxima agora da nossa base nacional comum curricular e o nosso DCT, no caso. Então, a questão de reconhecer o eixo cognitivo, ele trata do localizar, do identificar. Aí o analisar, ele trata da comparação de textos, da distinção, fato e opinião. O avaliar trata com a questão de crítica, de julgamentos, de argumentos e a produção de texto. A produção de texto nós não vimos ainda, né, avaliações com a produção de texto para o 5º e para o 9º ano, mas já está proposta aí para as próximas avaliações do SAEB, ok? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu coloco a gerência de elaboração de itens, né, e análise de resultados das avaliações à disposição para qualquer dúvida. Agradeço.